Medo. Medo de brinquedo. Nunca tive. Mas estive com medo de folguedo. Medo. Medo do escuro. Mas quem sabe um dia eu curo. Medo. Medo da solidão que deixa triste o meu coração. Medo. Medo do coração que prende sentimentos ruins em vão. Medo do medo que sempre assombra quem tem medo. Esta é uma poesia feita pela minha filha Amanda. Ela foi premiada em 2005 por um concurso do Cresi. Ela tinha 9 anos. E esse medo, na época, me deixou muito feliz, muito orgulhosa da sua sensibilidade, da sua habilidade com a escrita. E no vídeo de hoje, eu trouxe esse tema porque o medo sempre assombra quem tem medo. Essa última estrofe da poesia, a gente vai se apegar mais, vai conversar um pouco mais sobre ela. O medo em si, ele é protetivo. Sem ele, a gente se arriscaria muito. Sem ele, nós estaríamos expostos a muitos riscos desnecessários. Agora, quando nós passamos da conta, quando a gente adota um padrão de viver sempre com medo, guiado pelo medo, isso nos causa muitos problemas. E numa situação onde a gente tem medo demais, duas situações ocorrem, duas reações automáticas. A primeira é a gente paralisar. A gente fica com tanto medo que a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue reagir. E a segunda situação que nos acomete é lutar e fugir. Lutar ou fugir. Ambas são de forma instintiva. A gente age como qualquer animal. Por isso, muitas vezes, numa situação de medo, a gente não responde, a gente consegue fazer coisas que numa situação normal nós não conseguiríamos. Quando nós estamos com medo, o nosso cérebro, que é uma máquina extremamente maravilhosa e poderosa, autorregulável, o que ela faz? Ela nos dá poderes e desliga alguns dos nossos órgãos que poderiam nos atrapalhar naquele momento. Quais são os superpoderes que a gente ganha quando a gente está com muito medo? A nossa audição fica ativada, muito sensível, capaz de detectar coisas e sinais e barulhos e ruídos que a gente não estaria prestando atenção, porque a gente está no estado de alerta. A nossa visão, ela consegue captar e identificar e distinguir o que é um risco e o que não é. As nossas pernas, os nossos braços, eles têm força, flexibilidade e agilidade para fazer coisas que não faríamos numa situação normal. E outros órgãos são desabilitados. Que órgãos são esses? Por exemplo, a nossa fome desaparece, a nossa sede desaparece, o nosso intestino desaparece, a vontade de fazer um xixi, se você tinha, ela some. E aí a gente só volta a percebê-los quando a situação está sob controle. Quando a adrenalina do nosso corpo, ela é reduzida. Essa programação nasce com a gente. E isso é muito interessante.
é como se fosse um equipamento que é ajustado. E quando nós adotamos esse padrão de viver sempre ameaçado pelo meio, os nossos níveis de defesa ficam sempre ativados. E o nosso corpo está sempre preparando para essa luta, para essa fuga, ou paralisado. E a nossa vida literalmente não anda. Com a evolução do nosso meio, habitat, né? Antes nós tínhamos que caçar, a gente tinha que buscar comida fora. Então todas as ameaças que nos rondavam, elas eram, na maioria, ameaças externas, ameaças que estavam no ambiente. Hoje, a gente vive em casas, a gente abre a geladeira e a comida está lá ou no armário, de forma que nós não temos que ir lá coletar. A gente anda por estradas asfaltadas, com um risco reduzido ou diferente agora, né? Então, todas essas transformações que ocorreram no nosso meio, no nosso mundo, faz com que os nossos riscos hoje sejam diferentes de antes. Mas o nosso cérebro é o mesmo. É o mesmo que foi passando por transformações lentas e contínuas, numa velocidade diferente da mudança desse mundo externo. Os riscos, eles não cessaram, eles só se modificaram e foram transformados junto com o mundo. Hoje os nossos medos, eles têm muito mais umas razões internas do que externas. Hoje, apesar da violência urbana, apesar das guerras, dos ataques terroristas, a estatística mostra que eles são pontuais, especialmente para nós que vivemos no interior. É uma exposição diferente. Mas os números mostram que a nossa vida melhorou, que a violência diminuiu. E isso é muito bom. Então, por que essa conta não fecha? Porque se o mundo está melhorando, as pessoas estão cada vez mais presas, enjauladas em seus medos, onde a ansiedade aumenta, a desconfiança aumenta, e essa resposta, e a resposta a essa pergunta é que nós temos plantado esse medo, como se ele fosse uma planta valiosa, regado, adubado, e por isso ela tem crescido. O caminho é alimentar a confiança e a coragem, porque o contrário da escuridão é a luz. O contrário do medo é a coragem. E para ter coragem eu preciso confiar no ambiente, confiar em mim, confiar na capacidade de enfrentamento daquela questão, daquela situação. Se nós acreditarmos na nossa capacidade de construir um mundo melhor, a nossa capacidade de gerenciamento da nossa rotina, do nosso meio, a gente reduz o nosso medo, a gente reduz a nossa ansiedade. E eu penso que um bom começo é nós alinharmos os nossos valores, aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente faz, com a prática. Por que isso interfere no medo? Porque eu sendo transparente com aquilo que eu penso, que eu acredito, eu me sinto mais confiante e dona de mim.
eu me sinto mais autêntica, mais verdadeira. E aí eu deixo de alimentar esse medo do que o outro vai pensar de mim, da aprovação ou da reprovação do outro, que eu não controlo, Parece simples, parece até simplório, mas é poderoso e libertador. Experimentar olhar para si mesmo e entender a razão dos seus medos é um começo. Por que eu me sinto tão insegura? Por que eu penso que eu não dou conta disso? Na prática, a maioria dos nossos medos não se concretizam nunca, mas nós vivemos cada dia mais aprisionados nessa jaula do outro, produzindo coisas dentro de nós. Como é louco. Por isso que muitas vezes o simples ouvir uma pessoa, dar a ela condições dela se abrir verdadeiramente, de falar sobre algo tão pessoal, tão desconfortável para ela, é tão terapêutico. E nós estamos perdendo essa capacidade de ouvir sem julgar. Por quê? Por conta dessas mudanças que nós temos feito na nossa forma de encarar o mundo, de viver. Quanto mais luz nós trazemos para a nossa vida, menos sombras nós temos em nossas vidas. Mais autoconfiança, mais confiança em nós e confiança naquelas escolhas que nós fazemos. Quanto mais autoconhecimento, mais confiança, menos medo. Uma matemática muito simples. Por isso, nessa semana, eu quero convidar você a pensar qual é o tamanho dos medos que te perturbam hoje e o que você está fazendo todos os dias para alimentar esse medo. Nossos papéis de pais, mães, educadores, gestores, líderes, a gente tem muita responsabilidade na criação dos medos dos nossos filhos, na criação da autoconfiança dos nossos filhos. Essa construção, ela é muito importante e ela cabe em qualquer fase da nossa vida. Pense nisso. Até.